Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio Entre Gêneros. E hoje nós temos uma convidada também muito especial, a doutora Thaís Cremasco. Doutora Thaís, muito obrigada pela sua disponibilidade, generosidade em estar aqui com a gente para conversar sobre um tema extremamente relevante, que é a violência contra a mulher, a questão do machismo, a estrutura patriarcal. Bom, gostaria que você contasse para a gente como que você iniciou a sua trajetória como especialista em direito dentro desse contexto todo da violência contra a mulher? Tá certo, obrigada, gente, pelo convite. Gi, André, estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar entre gêneros, né? A gente acaba falando sobre violência só para mulheres e acho que os homens precisam estar com a gente, né? Participar, então estou super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E assim, Gi, como que eu comecei trabalhando com isso, né? Eu não me conformo. Eu não me conformo de viver numa sociedade onde a gente ainda morre pelo simples fato de sermos mulheres. Eu não quero viver num mundo onde 4 mulheres morrem todos os dias no nosso país e onde a cada 3 minutos uma mulher é estuprada. Eu nunca me conformei de viver nesse espaço. E eu tive o privilégio, desde muito cedo, de estar em outros países e entender que é possível. Então não é uma coisa muito utópica. Viver num mundo com menos violência contra as mulheres, não é que não existe. Na verdade, assim, não existe nenhum país que tenha igualdade plena. Esse é um fato. Sim. Nenhum lugar do mundo conseguiu alcançar isso. Mas muitos lugares do mundo alcançam índices muito baixos de violência contra a mulher. E essa é a minha grande inspiração para lutar. Então, eu vivo a vida que eu queria viver, porque combater a violência é o que eu mais amo fazer. Então, eu acho que isso que me impulsiona a continuar. E eu sou uma advogada trabalhista, na verdade, né? A minha primeira formação, minha primeira especialização é em direito do trabalho. E eu comecei a me encantar com essa área da violência dentro do ambiente laboral. Então, entender por que mulheres sofrem assédio dentro do ambiente, violência no ambiente de trabalho, o que acontece com uma mulher que sofre violência em casa e vai trabalhar. Porque a gente talvez não pense, mas muitas mulheres que estão trabalhando hoje, aqui agora, ontem, foram violentadas pelos seus maridos. Então daí entrei nisso e daí me apaixonei e tô aqui há mais de 20 anos advogando e atuando nessa área de violência contra as mulheres. Então, isso é a minha história. Que incrível, André. Eu tô aqui, assim, quando ela fala que ela não se conforma, eu me identifico imediatamente, né? A gente não se conforma, né, André? Acho que o Entre Gêneros, ele tem essa pegada, né? Da gente dessa nossa angústia de ver isso, mulheres sendo mortas todos os dias. Você ia fazer uma pergunta. Né? Os inconformados, né? Exato. Eu imagino quanto deve ser fascinante a sua experiência, porque o mundo corporativo é um antro de misoginia. Né? Nós, homens, nos sentimos muito desconfortáveis, né? Em fazer um exercício de autoimplicação, mas nós somos culpados sim, nós praticamos misoginia sem perceber, praticamos machismo sem sequer nos darmos conta, né? Os colegas de trabalho que comentam sobre a secretária do chefe, aquele sujeito que diz assim, mas você viu aquela moça lá, ela foi promovida de novo, com quem será que ela está saindo? Né? A estrutura patriarcal nos ensina, não nos ensina a respeitar a mulher, nem a amá-la, né? O patriarcado nos ensina a possuir, a controlar. Sim. E os homens ainda estão inconformados com o fato de mulheres ocuparem espaços de poder. Sim. Cada vez mais. A professora Silvia, a professora Rita Segato tem uma frase ótima. Ela diz: o feminicídio é um recado que o homem dá para todas as mulheres. Olha só o que vai acontecer para vocês se vocês não fizerem não obedecerem o script que nós escrevemos para vocês, né? A gente estava conversando sobre as microviolências, né? Sobre a violência simbólica, que o Pierre Bourdieu fala muito da violência simbólica naquele livro, A Dominação Masculina. Nós praticamos violências, todo tipo de violência contra as mulheres o tempo todo, mas nós somos incapazes, nós homens, somos incapazes de assumir, de fazer um exercício de meia-culpa, de autoimplicação e dizer assim: o problema aqui é responsabilidade nossa. Aí eu quero dizer, mas eu nunca maltratei ninguém, eu nunca matei ninguém. Mesmo que você seja o santo que você imagina que você é, nós vivemos nessa estrutura patriarcal e somos beneficiados por ela, né, doutora Thaís? Sim, eu acho que começa também
pela pergunta, né? Eu acho que todo homem, a pergunta que todo homem deveria se fazer, e toda mulher também, e para o homem seria a seguinte pergunta: como eu exerci o machismo hoje? Como eu fui um homem misógino hoje, no dia de hoje? Não vai existir um dia que o homem não faça isso. Então, é a mesma coisa, é a mesma estrutura do racismo. Quais foram as minhas posturas racistas hoje? Precisa começar partindo do pressuposto que todos nós produzimos essas violências diuturnamente, consciente ou inconsciente. Quando você deixa de se perguntar, você só vai levando o barco e o barco ele vai te levar para esse lugar. Porque a estrutura é uma estrutura que reproduz esse tipo de violência. Então, a ideia não é, eu não sou machista, eu amo mulher. Eu fico muito curiosa, porque eu falo assim, gente, quem foi o homem que não nasceu de uma mulher? Porque os homens falam com uma tranquilidade, assim, incrível. Não, mas eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha filha, eu tenho... Tá, mas e as outras mulheres? Né? E eu digo ainda, né, de uma forma muito tranquila, que esses homens que amam suas mães cometem, inclusive, microviolências contra suas próprias mães, contra suas próprias irmãs, contra suas próprias filhas. Né? O que são os pais que chamam as próprias filhas de namoradinha? O que são os filhos que deixam, às vezes, a mãe idosa cozinhando para ele enquanto ele fica sentado no sofá? Então, assim, os homens cometem violência o tempo todo com as mulheres que eles amam sem perceber. E talvez olhar para essa sombra, né? A Gi falava um pouco antes comigo que isso chama sombra para vocês que são psicanalistas, né? Talvez não seja gostoso mesmo. Talvez o melhor é falar, não, em casa todo mundo é muito bom com mulher. Né? Até o dia que a gente descobre, porque todo mundo, toda mulher, a Gi me corrija, tem aí uma mulher que foi vítima de algum homem abusivo, nós mesmas sempre somos, eu mesma fui vítima de todas as violências que você imaginar, mas nenhum homem é amigo de um homem abusador. Nenhum homem. Você pergunta para os homens, eles falam, não, eu não tenho nenhum amigo abusador. Tem! Só que vocês não falam sobre isso. Nossa... Você está trazendo um ponto assim, extremamente relevante aqui do ponto de vista psíquico, né? Porque quando todos nós, né, temos as nossas questões que a gente não quer olhar para elas. A coisa feia nossa, né? Então vamos falar assim do nosso machismo, do nosso racismo, da nossa misoginia, das nossas invejas, né? Das nossas mentiras, ou seja, daquilo que é feio em nós. Porque você disse, é parte de uma estrutura. Mas olha só, quando a gente consegue olhar, né, o Jung, que é um psicanalista, né, que foi aí discípulo de Freud, ele fala muito dessa questão do que é a sombra, né? Aquilo que está escondido dentro da gente, que muitas vezes a gente, não quero olhar para isso. Né? Não quero ver, que é o que você está trazendo exatamente isso, né? Então, por exemplo, eu posso acordar de manhã e você trouxe um exemplo maravilhoso. Vou dormir melhor. Como foi meu dia hoje? Eu fui misógina, eu fui machista, eu fui invejosa, eu menti hoje. Eu abusei hoje. Eu abusei daquela minha namorada, eu menti para ela, né? Como eu tratei minha mãe? Como eu tratei minha irmã, né? Eu invejei alguma pessoa, né? Porque aí é a coisa feia nossa, né? E aí o André fala com muita categoria, homens, mulheres, não importa seu gênero, façam terapia. Vão buscar ajuda. Porque a gente vive, eu também fui vítima de muitas violências. Acabo de sair de uma violência recente, de um abuso emocional que eu estava... E que sou uma psicanalista, sou uma mulher extremamente, digamos assim... que eu me considero independente, esclarecida, e também fui vítima de uma violência Acho interessante. emocional, gente. Ou seja, estava numa relação abusiva. E muito provavelmente o abusador que estava comigo não encara isso como um abuso. Porque para ele é normal, digamos assim, né? Sim. Uau! Mentir é normal, né? Eu acho interessante o que a Gi traz, porque durante muito tempo as pessoas acreditavam que a questão da violência contra a mulher também tinha um recorte de classe social.
Né? É lógico que quando a gente pega os números de feminicídio, que são mortes, mulheres pretas morrem mais e tem sim um recorte de classe social, mulheres pobres também morrem mais e as mulheres pretas morrem mais. Então existe sim esse recorte. Mas quando a gente vai falar sobre violência contra a mulher, a gente precisa entender que todas as classes sociais sofrem violência na mesma intensidade. Então já passou da hora da gente perceber que, olha, mulheres que têm sim profissões, que são independentes financeiramente, essas mulheres também sofrem violência, né? Porque não tem... a mulher não fica no relacionamento porque ela precisa do dinheiro ou porque ela tem uma dependência emocional. É muito maior que isso. É maior, inclusive, do que a dependência emocional, porque tem mulheres absolutamente independentes que ficam em relacionamentos abusivos. E, doutora, me fala uma coisa, né? Como que essa mulher, quando chega para você, né, no seu ambiente de trabalho, porque você também se advoga, depois você vai falar do livro, ela escreveu um livro aqui, gente, que eu tô encantadíssima, quero que ela conte, mas assim, quando chega no seu movimento aí de trabalho, como que essa mulher, ela chega? Você estava dizendo nos bastidores um pouco que às vezes ela chega toda estrupiada, digamos assim, né? E ainda ela se questiona se ela está na violência. Conta um pouco isso, por favor. Tá. Eu trabalhei muitos anos, né, em parceria com a Prefeitura Municipal, atendendo mulheres pelo coletivo Mulheres pela Justiça, e no meu escritório também atendendo mulheres, e sempre me impressiona porque a pergunta é: isso é violência? Então, a mulher, ela pode ter sido estuprada na noite anterior, ela pode ter sido espancada, ela pode ter tido seus pertences queimados, e ela senta na minha frente e pergunta: eu vim aqui porque eu quero saber se isso é violência. Então, ela precisa ir até uma advogada, toda machucada, e perguntar: isso é violência? Porque eu falo que quando aconteceu a violência física, outras violências já aconteceram também. A moral e a psicológica, principalmente. Então, a mulher, ela duvida da sua própria percepção e ela muitas vezes precisa sentir no corpo que ela foi violentada para dar credibilidade e aquela narrativa do que ela está percebendo. Você falou da Lei Maria da Penha. A Maria da Penha conta isso. Ela sai do relacionamento não porque ela foi eletrocutada. Ela sai do relacionamento porque as filhas dela dizem: mãe, chega. Chega. Você não precisa viver mais isso. A gente precisa se salvar desse homem. Então as mulheres saem dos relacionamentos para tentar proteger os filhos, nunca para proteger a si mesma, nunca porque perceberam que o corpo delas não vão aguentar mais. Então, para mim, o que mais me impressiona e continua me impressionando depois de 20 anos fazendo a mesma coisa é ver que as mulheres que são violentadas não se percebem enquanto vítima. Isso é muito triste. Isso é um resultado direto, né, doutora Thaís, dessa característica patriarcal de naturalizar a violência e de invisibilizar a mulher, né? Total. Nós estávamos falando com uma moça, uma cantora que nós vamos trazer aqui. Ela tinha uma vasta experiência. O marido dela apagou todas as fotos, filmes, contatos de celular para simplesmente invisibilizar, pulverizar, enfim, destruir a história dessa mulher. E ela que fosse tão somente a mulher, a esposa dele. Aquela figura que estaria sob total controle desse homem. É isso que o patriarcado nos ensina. E agora nós vimos esse caso do conselheiro italiano do Trump, que fez deu aquele depoimento, que é aquela aberração. Ele era casado com uma modelo brasileira, que certamente enjoou de viver com um sujeito tão desinteressante, que de tão pobre só tinha dinheiro. Foi embora e esse sujeito não a perdoou. Como nenhuma mulher que deixa um homem é perdoada no patriarcado. Eu gosto de pensar, André, que quando a gente entra num relacionamento com um homem, vai parecer muito radical, mas a maioria das mulheres ou elas saem mortas ou enlouquecidas. Parece que o homem não permite que a mulher saia sã dos relacionamentos. Então, a Lei Maria da Penha vem e ela tenta proteger as mulheres. Olha, tem violência física, tem a violência psicológica, tem a violência moral, tem a violência financeira e tem a violência sexual. E daí ela vem e traz um último tipo agora, recentemente, menos de um mês, que é a violência vicária, que é aquela violência que o homem comete através dos filhos, aquela violência de vingança. Quais homens não fazem isso? Então a mulher se separa, a primeira coisa, aquele cara que nunca trocou uma fralda: eu vou tirar o filho de você.
Meu amigo, você não sabe fazer nada, você nunca cuidou da criança, você nem quer cuidar da criança. Você quer pegar a criança para violentar. Esse homem, esse amigo aí do Trump, o que ele fez? Ele extraditou a mulher. Ele tirou a mulher do trabalho para tentar ficar com o filho e mandou ela embora para o Brasil. Então, assim, os homens, eles violentam as mulheres até as mulheres desistirem do patrimônio. Quantas mulheres saem sem nada? Falam, doutor, eu não quero mais brigar. Deixa, vou perder dinheiro, mas deixa isso pra lá, eu reconstruo a minha vida. Porque existe, sim, uma estrutura que mostra pra nós que a gente não pode sair salva de um relacionamento. É muito triste, né? A Gi e eu estávamos conversando sobre a Helena Laís, que é aquela escritora do Rio de Janeiro, que foi internada compulsoriamente pelo ex-marido numa clínica psiquiátrica particular. Nós traremos a Helena, ela é do Rio de Janeiro. Ela virá em julho, nas férias, para conversar com a gente. Esse homem não a matou, mas ele tentou apagá-la. Ela passou 21 dias sendo dopada, drogada dentro de uma clínica psiquiátrica. Ela só conseguiu fugir porque uma senhora que estava visitando uma outra interna conseguiu sair da clínica com um bilhete escrito pela Helena, escondido no sapato, porque nessa clínica as pessoas revistam as visitas antes de entrar, antes de sair. E lá fora ela encontrou essa pessoa e foi a polícia, enfim, uma juíza expediu um habeas corpus para que ela fosse solta imediatamente. Né? Que absurdo! No século XXI, doutora Thaís. Os absurdos, André, eles são importantes da gente falar porque eles chocam a sociedade. Né? Então, toda semana vão ter inúmeras histórias absurdas, como uma mulher que estava sendo mantida na casinha de um cachorro dentro da sua própria casa pelo seu companheiro, como a outra que foi jogada da varanda pelo simples fato de ser uma mulher mista. Então, sempre vão ter histórias absurdas. Essas histórias absurdas são importantes para nos chocar, mas ela também nos distrai de parar de discutir a normalização da violência que está aqui todo dia, toda hora, e que a gente esquece de olhar. Exatamente. Porque né? é por então, aí assim, que começa. Vamos pegar uma coisa que para mim sempre me deixou muito curiosa, né? A gente se separa de um homem, a mulher sai do relacionamento, pega os seus filhos e ela vai usar toda a energia dela para sustentar esses filhos. O homem vai pagar 30%. Isso não é uma violência? É, total. O cara vai pagar 30% do que ele ganha, ele vai esconder, vai fazer de tudo para que a mulher não descubra quanto ele ganha, e ele vai no final do mês dar 30%. Se ele não for empregado, CLT, meio salário mínimo no caso de desemprego. E isso é institucionalizado. Exato. Então, assim, eu vejo exemplos de muita violência, e como esse que você falou, mas eu também olho para uma estrutura que insiste em violentar mulheres com o selo da justiça acompanhando. Sabe? E eu acho que isso ainda é o que mais me choca. Sabe, você vê decisões de crianças que foram estupradas pelos seus próprios pais e o juiz está deixando o pai visitar. Exato. Então a gente vive numa estrutura que tem um monte de lei, mas que cria um monte de absurdo porque a mulher precisa sangrar demais para que a dor dela apareça. A gente precisa realmente estar machucada. E aqui você disse também que nós não precisamos, você falou de lei, que nós já temos leis. Muitas. Mas talvez a forma de cumprir essa lei que é o grande ponto, né? Eu acho que tem uma coisa, Gi, que é muito importante. Temos uma série de leis e temos leis que regulamentam essas leis para que as leis sejam cumpridas de forma correta e eficiente. Só que quem vai assinar, no fim das contas, é um homem branco, muitas vezes com mais de 50 anos, exato, que já não estuda mais a questão dos gêneros. A gente olha o nosso parlamento, né? Exato. É só olhar o Congresso. Exato. Então daí a gente vai reproduzindo, porque precisou de uma lei para dizer que toda e qualquer relação sexual com menores de 14 anos exato, é estupro de vulnerável. Daí vem um homem branco de 60 anos e fala, não, ela tem 13, mas no caso dela aqui pode. Porque no bairro dela, esse foi o argumento, no bairro dela era muito comum, ela queria. Mas tem uma lei falando que não pode, mas ele vai lá e interpreta a lei diferente. Exato. Então, eu acho que ainda tem um elemento que é cultural, que é social, muito forte, que a gente precisa se desprender. Só que eu ainda lamento muito que a gente precise sangrar tanto para que a gente possa ser vista, para que a nossa dor possa ser olhada, para que o nosso grito seja escutado. A gente precisava ter uma sociedade que não tem tanta aceitação no que tange a questão da violência contra a mulher. Maravilhoso isso, doutora. E as pessoas dizem assim, mas
precisamos endurecer as leis, faltam leis, falta justiça. Isso não é verdadeiro, né? Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Isso só dá um pouco de resposta para essa ideia mais punitivista. Porque, assim, a lei é o feminicídio, que é matar a mulher pelo fato dela ser mulher. A gente tem que ter uma lei para isso. Ó, meu amigo, se você matar uma mulher pelo simples fato dela ser mulher, você vai pagar com 20 anos de cadeia. Daí vem a legislação, fala, nossa, mulher tá morrendo demais, vamos dobrar, vamos por 40 anos. A maioria dos feminicidas se matam depois. O que adiantou? Pois é. Ele não vai parar de matar porque agora é 30, porque é 40, porque é 50, porque é 80, porque é prisão perpétua. Ele vai matar e vai se matar depois. O medo que esse cara tem de ser preso é muito menor do que o ódio que ele tem da mulher. Exato. O que você está dizendo é que, na verdade, não tem que a punição já, né? Não é questão da punição. Mas eu queria que você abordasse um tema que eu achei muito interessante, que você comentou, que vamos falar da educação no contexto, né, primário mesmo, né? Porque quem dá luz a uma mulher, a um homem, é uma mulher, né? Então, vamos começar por aí. E aí eu queria que você entrasse um pouco nessa questão, porque se não é a punição, se não é o acolhimento, né? Porque você tem o acolhimento, você tem a punição e você tem também a prevenção, ou seja, e as leis. Ok, mas e se a gente falar aqui desse livro que você lançou, que você, né, escreveu, que para mim é incrível, né? Que tem a ver com, porque eu acredito muito na questão, eu acho que a gente vive um momento de involução humana, né? Nós estamos evoluindo como humanos para poder evoluir, né? Tem uma tese aí que eu estou trabalhando, eu vou escrever até um artigo sobre isso. Porque o ser humano, eu sempre brinco que ele não deu muito certo, né? A gente está numa evolução, e quando o Freud escreveu aquele livro, a questão das massas, né, que é lá em 1900 e pouco, né? Quando a gente olha, a gente está falando exatamente, a gente está no mesmo patamar, a gente não mudou nada, na verdade, né? Parece que a gente piorou. E isso tem um sentido, porque a gente deixou de investir muito no processo do aprendizado, da educação. E o seu livro, ele traz um aspecto muito interessante nisso, que eu queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que o primeiro processo educacional é dentro de casa. É com pais sãs, né, mães, homens e mulheres sãs, para educar filhos. Não, a primeira coisa é o seguinte, estamos preparados para ser pai e mãe? Essa é a primeira pergunta, né? Tirando os nossos egos, né, as nossas escolhas, às vezes, muito voltada para a sociedade, né? Porque se você não é pai, se você não é mãe, você não está respondendo a um anseio da sociedade, mas às vezes a gente não está preparado para ser pai e ser mãe. Mas tem um papel das escolas, e eu queria que você falasse desse livro que ela lançou, está lançando, mas é um livro que chama Advocacia Antirracista nas Escolas. Ela disse, como ela é perfeccionista, que o tema não traduz muito, eu não li, eu vou ler, e sugiro que todos leiam, tá? Vou deixar aqui, ó, para vocês olharem, mas fale um pouco sobre isso, doutora, que eu achei interessantíssimo a forma como você abordou esse livro. Tá, bom, a Advocacia Antirracista nas Escolas nasceu de uma experiência pessoal minha, né, que foi lutar contra o racismo dentro de uma escola particular e através, né, depois dessa situação que aconteceu com o meu filho, criar uma forma de combater as violências dentro das escolas. Né? Eu acho que a escola é o primeiro lugar que a criança experimenta a sociedade, né, se coloca enquanto sociedade e muitas vezes é um lugar onde a violência acontece. Só que durante muito tempo, isso sempre foi visto como uma brincadeira de criança, como, olha, situações que acontecem entre crianças, até porque a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, menores de 18 anos não cometem crime no nosso país, e não tem que cometer mesmo, né? Cometem infração legal. Só que isso não significa que a pessoa não pode ser responsabilizada pelas violências que ela comete, ou os familiares dessas crianças. Então, o livro, ele não traduz o que ele é, porque ele não é um livro para advogados. Ele é um livro para todas as pessoas. Ele ensina também a advogar, mas ele é um livro para todas as pessoas. Então, no finalzinho, eu vou entrar na parte técnica de ensinar as pessoas a advogarem, mas o começo do livro é para todas as pessoas e ele fala justamente sobre isso. Como nós devemos nos portar
perante violências que acontecem dentro das escolas. Eu não sou uma pessoa punitivista, eu não acredito que todo mundo tem que ir para cadeia, mas eu acredito que as pessoas têm que se responsabilizar pelas violências que cometem em qualquer ambiente, inclusive no ambiente escolar. Maravilhoso. Uma ferramenta de educação da família, né? Sim, livro, sim. Né? O meu pai é um homem preto, né? O meu avô era um brasileiro, trabalhador, braçal, um homem, né, preto. Meu pai, um homem preto, pintor de paredes, casou-se com uma mulher branca, minha mãe, faxineira. As minhas tias, irmãs do meu pai, são mulheres pretas, né, que, enfim, sempre trabalharam como faxineiras. A minha tia, que teve uma situação econômica melhor, chegou a ser telefonista da prefeitura regional de Itaquera, em São Paulo. Uau. E era legal porque ela podia nos levar no trabalho, né? Enfim. E lá em Araraquara, que é a minha cidade, existe uma cultura negra muito forte. Existe o baile do Carmo. A Lineker, né? A família Sim. da Lineker era frequentadora também desse baile do Carmo, que a minha família frequentava, né? legal. Todos os anos e tal. E eu sou um sujeito branco, né? Mas eu sei o que é o racismo, né? Sendo meu pai um pintor de parede, preto, né? Eu sei o que é a segregação racial no Brasil, né? E social também, né? Sim. E eu posso dizer com muita convicção, com muita segurança, que não mudou nada de 1974, da década de 80, em que eu fui criança eu sou de 74, mas eu fui criança na década de 80. Os impulsos racistas em relação à minha família, ao meu pai, não mudaram nada. Os meus filhos são brancos e estudam em escolas. O meu filho estudou numa escola grande em Sorocaba, em que havia 2 alunos negros. Os meus filhos mais jovens, mais moços, estudam numa escola em São Paulo em que não há uma só criança negra. E eu estou procurando um funcionário negro naquela escola. Eu não vi, até hoje eu não vi nenhum. Incrível. Nenhum. Né? E o Brasil é o país fora da África com uma maior população negra, né, doutora, do mundo, né? Como é que pode isso? Por que nós ainda somos um país racista em pleno século XXI? Aqui em Campinas tem um instituto eu não vou me lembrar, mas tem o nome de uma senhora, eu posso ver depois, que foi uma ativista pelas empregadas domésticas. Aqui de Campinas, eu vou me lembrar, o nome dela é... Margarida? Não. Do Sindicato das Domésticas? Do Sindicato das Domésticas. Eu acho que é a Margarida. Essa senhora morreu, deixou a casa dela para o sindicato, acho que a sede já dei palestra lá. Sim, né? É incrível. Isso é uma coisa, assim, essa figura, eu a conheci num livro chamado Mulheres Extraordinárias. Tem várias histórias de várias mulheres que fizeram a diferença, né, no Brasil e tal, enfim. E ela é uma delas. Mesmo depois de tanta luta, até a Constituição de 88, a Constituinte, a mulher negra, a empregada doméstica... Não tinha direito nenhum. Trabalhista nenhum. E por que ainda esse recorte existe, né? A grande maioria das mulheres empregadas domésticas são pretas. A gente precisa voltar um pouco na questão da história para entender por que o Brasil ainda é um país tão racista. Né? Com a abolição, diferente dos outros países, o Brasil ele não criou legislações que pudessem inserir as pessoas pretas na sociedade, muito pelo contrário. Né? Então, depois da abolição, a primeira lei foi a Lei da Vadiagem, que justamente prendia pessoas que estariam na rua sem trabalho. E quem estava na rua sem trabalho? Os escravizados que haviam sido libertados, né, com a abolição. Então, o encarceramento em massa da população preta começa com essa legislação e com a criminalização da maconha, que era a forma que as pessoas pretas trazidas do continente africano usavam para relaxar, para conversar, para socializar. Então, o Brasil foi criando uma série de legislações para encarcerar pessoas pretas. E depois, anos, séculos, décadas depois, o Brasil não tem legislações que permitem a inclusão real de pessoas pretas em espaços de poder. Então, quando a gente fala dentro das escolas, tinha que ter cota para tudo. Cota para tudo, cota para juiz.
Tribunal de Justiça, com mais de 100 magistrados, tem um desembargador preto, TJ São Paulo. Daí você pega todos os espaços nas escolas. Agora o Ministério Público notificou todas as escolas de Campinas para que informem quantas crianças pretas estudam nas escolas particulares. E quanto dessas crianças pretas são bolsistas e quanto pagantes. Perfeito. Onde estão as pessoas pretas com dinheiro no nosso país? Perfeito. Por que as pessoas pretas não conseguem acessar o dinheiro? Isso é um racismo. Total. Né? Isso é a violência. Uma violência onde você sai na rua, no shopping, em restaurante, você não encontra pessoas pretas. Na universidade, você encontra agora por causa das cotas. Mas e nas escolas? E por que a gente não se questiona? Porque eu acho incômodo meu filho não estudar com crianças, com outras crianças pretas. Culturalmente, socialmente, por trocas de experiência. Então, nós somos uma sociedade que somos confortavelmente racistas. Exato. Confortavelmente racistas, porque já dizia Chimamanda, não basta não ser racista, temos que ser antirracistas. O que você está fazendo para desconstruir o racismo? Porque se você não está fazendo nada, você está contribuindo com o sistema. Exatamente. Perfeito. Então a gente precisa começar. E daí, eu tive um certo incômodo de ser a pessoa que escreveu pela primeira vez sobre esse tema, porque eu sou uma mulher branca. Né? E daí talvez eu penso que esse espaço, né, de poder deveria ser ocupado talvez por uma pessoa preta, mas daí eu começo a pensar que as pessoas pretas têm que poder falar de outras coisas. Eles cansaram, eles já vivem o racismo. Perfeito. Então nós, pessoas brancas, que vivenciamos, que fizemos, que inventamos a escravidão, que inventamos a violência contra corpos pretos, a gente que tem que desconstruir. Se a gente foi bom para inventar, agora a gente vai ser bom para desinventar. Exatamente. Sabe? Então a gente, sim, nós, pessoas brancas, a gente tem que colocar a mão nessa ferida e começar a desconstruir, abrir mão de espaços, abrir mão de poder, para que as pessoas pretas também possam brilhar e conseguir ganhar dinheiro e conseguir florescer numa sociedade que os números demonstram que é absolutamente racista. Maravilhoso. Agora, isso me instiga a fazer uma outra pergunta para você, uma curiosidade. Muita gente critica o projeto de lei anti-misoginia por conta da equiparação com o crime de racismo. Sim. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu sou super a favor. Eu escrevi um artigo sobre isso e minha opinião é contrária a um dos maiores pensadores negros da atualidade, que é o Dr. Edio Silva, que é um amigo meu. E a gente pensou diferente, é uma referência nacional, jurídica no pensamento, mas eu tive a coragem de escrever um artigo pensando diferente dele, porque eu acredito que o racismo, assim como a misoginia, são violências que se estruturam na sociedade desde o seu início. E por serem violências estruturais e estruturantes, a sociedade ela nasce junto com essas estruturas, eles devem sim ser combatidos da mesma forma. O fato do artigo que fala sobre racismo estar junto com o da misoginia não vai enfraquecer a lei do racismo, isso não existe, né? Vai estar lá no mesmo artigo, quem sofreu uma coisa, quem sofreu outra, vai lá, e o sistema precisa começar a dar conta de punir as pessoas, porque a gente tem a lei, só que na prática não estamos punindo. Quantas pessoas estão presas hoje por racismo no nosso país? Não conheço nenhum. Entendeu? Não tem. Não acontece. Porque daí chega o policial, não, mas ela tava com problema psiquiátrico, falou isso porque tava louca, se arrependeu, e as pessoas dão um jeito de passar um pano para que a pessoa não seja punida. Então, nós precisamos sim que a misoginia seja criminalizada junto com o racismo para dar um recado para a sociedade. Esse país não aceita misógino, não aceita racista. Se você quiser ser, vai para outro lugar. Aqui, porque o que é criminalizar uma conduta? É dizer para a sociedade, nós não aceitamos isso. Então eu acho fundamental, André, e acho que tem que estar junto, na mesma legislação, sim, incluída no mesmo artigo, e que as pessoas possam, de fato, começar a denunciar esse tipo de violência. Porque a misoginia, a violência contra a mulher, verbal, é o primeiro degrau da escada que termina no feminicídio. Não adianta a gente começar, isso é uma microviolência, isso é simbólico, isso não, como se aquilo não tivesse importância. Só que a gente só morre
porque um dia a simbologia foi ignorada. Exato. Porque um dia a palavra foi ignorada. É por isso que a gente tá morrendo. Vocês estão vendo, homens, o mesmo machismo do sujeito que questiona o tamanho da saia da namorada é o machismo do cara que mata a esposa depois. As doses podem ser diferentes, né, doutora? Exato. Mas é o As mesmo pessoas não machismo. conseguem enxergar isso. Pode parecer um discurso exagerado. Sabe, olha, quando eu falo pra uma mulher, olha, se ele tá implicando com o seu batom vermelho, amanhã pode ser o homem que vai te matar, que vai te roubar, que vai te passar pra... Ai, doutora, não, mas ele só não gosta do batom. Então ele não usa o batom vermelho na boca dele. Na sua, quem vai decidir é você. Só que a gente não consegue conectar essas duas coisas. E aí eu queria também dar um recado para as mulheres, né? Já que somos duas mulheres aqui. Esteja atento às relações, né? É isso, os sinais são dados. Muitas vezes a gente ignora porque a gente está apaixonada, porque a gente está com uma dependência ali emocional. Enfim, tem várias, talvez pela forma como eu aprendi que aquilo é amor. Mas se questione, porque a normalidade do amor, ele é leveza. Ele é independência, é respeito, né? O homem que é parceiro, que entra na relação, que te elogie, né? Ou seja, não que te corte, que te pode. Se você quiser usar saia, mini saia, batom vermelho, se você quiser trabalhar, se você quiser fazer o que você quiser, é você que quer. Então, qualquer sinal que seja diferente disso, e aí tomar cuidado pelo que a doutora disse, né? Para que você não chegue... para que você não passe por todas as violências simbólicas, né, emocionais, e aí fica tarde. Às vezes você pode ir para o consultório, né, ou seja, procurar o advogado quando você está já num limite, né, ou seja, o teu corpo já está doente. E lembrando que a doença, ela não é só física, né, doutora? Porque a gente vê muitas mulheres sofrendo hoje de grau de ansiedade altíssimo, né, com burnout, com várias doenças psicossomáticas, por conta das manipulações, né? Eu acho que, para começar, uma mulher não deveria querer estar num relacionamento. Eu acho que tem que começar por aí, gente. Se você tá vivendo a sua vida pensando assim, olha, eu quero ter um relacionamento para eu ser feliz, para que já tá errado aí. Porque quando a gente vem de uma estrutura que acredita que a mulher só é inteira se ela estiver com alguém, que ela precisa de um homem para proteger, que ela precisa ser mãe para se realizar enquanto pessoa, você já partiu do pressuposto errado. Né? Existe toda uma história de apagamento, inclusive arqueológico. Né? Nós mulheres, tem um ponto muito importante, nós mulheres não conhecemos a nossa própria história na humanidade. Isso. Quando você pega a história das cavernas, né? O homem caçador, coletor, é mentira. As mulheres eram caçadoras. As mulheres eram... A arqueologia já descobriu que as mulheres eram... Quem tá falando sobre isso? Ninguém. O instituto lá perdido na França tentando trazer essa ideia de, gente, acorda, mulheres, vocês caçaram, vocês sabem caçar, vocês sabem fazer tudo sozinhas, vocês não precisam de homem. E daí vem a Igreja Católica, vem a história, apagando a força das mulheres e criando uma estrutura de que nós somos frágeis. O romantismo. De que nós precisamos de um homem para cuidar da gente. Então, se você já está vivendo... procurando um relacionamento, você já tá partindo do pressuposto errado. E a gente acredita nesse... Compra um vibrador e seja feliz. Para de querer homem, gente. Maravilhoso. Não existe isso. E a gente acredita nesse caçador. Sim, que né? existe. Porque, exatamente, nós falamos sobre isso, né? Que o homem caçador, a gente acredita, e isso que você está falando da arqueologia, é isso mesmo. Essa é a mulher independente, que ela não precisa, ela pode escolher estar. Mas que ela não precisa, ela não precisa. Sim. Então, quando você traz essa questão da mulher, que ela tem esse poderio, você vê que é interessantíssimo, né? Quando a gente quer uma coisa, e eu acho que isso é uma coisa... Você traz algo que é muito interessante, né? Que é desse nosso poder, dessa força que nós temos como mulher, que a gente nem imagina. E que vem daí, né, doutora? Sim, e sabe por que a gente não imagina? Porque o capitalismo, ele começou a valorizar todos os papéis que não eram os papéis femininos. Então, o que é valorizado? O trabalho fora de casa. Então, a gente fala muito assim, essa mulher, ela estava trabalhando em casa sendo sustentada por um homem. Sustentada? Você está cuidando de uma casa, é você que está sustentando aquele homem para poder trabalhar. Exatamente. Só que daí vem o capitalismo e fala assim, eu vou pagar por esse trabalho aqui, do homem, e esse trabalho da mulher, eu não vou pagar. Isso. A mulher é a empregada doméstica mais barata que um homem pode ter no capitalismo. Exatamente. Só que sem ela, ele não consegue viver.
Pois é. E a gente começou a acreditar que são os homens que estão sustentando a gente. Que nós precisamos de um homem para nos dar suporte. E daí entra naquilo que você estava falando, André. Muitas mulheres reproduzem ideias machistas, né? De imaginar, dizer assim, olha, eu quero um homem para me proteger, eu quero um homem para pagar as minhas contas. Não. A gente não precisa de um homem para pagar nossas contas. A gente pode ser a mulher que paga a conta junta. Isso. Ah, mas eu nasci com o dom de trabalhar em casa. Quanto você vai ganhar para trabalhar na sua casa? Você vai fazer esse combinado com o seu marido? Então você faz um acordo pré-nupcial, você procura uma advogada, você vai me pagar X de salário para eu trabalhar em casa. Esse vai ser o meu trabalho. Exatamente. Previdência privada, você vai ter uma previdência social. Com bônus e tudo. Exato. Porque isso é um trabalho. Exato. Eu vou trabalhar para a nossa família. Exato. Muitas mulheres falam, mas se eu for trabalhar fora, motorista, babá, nananana, vai dar um gasto de, sei lá, R$2.000, que se eu ficar em casa, então você vai ter que receber pelo menos 1.800. Mas qual mulher faz isso? Nenhuma. E que homem aceitaria isso? E que homem Exato, aceitaria? Porque o nosso trabalho é tido como um trabalho. Até a década de 60, a relação sexual era uma obrigação da mulher no casamento. Exato. A mulher não poderia dizer, olha, eu não quero hoje. Porque isso era visto como um descumprimento do acordo nupcial. E hoje as mulheres são reiteradamente estupradas dentro dos casamentos e elas falam, isso é estupro? Eu não sabia. Ela nem tem noção, né? Pois é, não sabe o que é. Seria tão importante, né, um processo, um grande projeto de educação antimachista nas escolas, né, antipatriarcal, né, nas escolas de ensino fundamental e até nas universidades. Como política pública Como até, política né, doutora? Pública, Com certeza, tinha que ser uma matéria na Uma escola. matéria, exato. Para a criança aprender o que é o gênero feminino, o gênero masculino, e as pessoas entenderem. Com certeza, para que a gente pudesse desconstruir uma sociedade que vai se reinventando para criar uma nova forma de violentar mulheres. Né? Antigamente, você precisaria encoxar uma mulher no ônibus para que ela se sentisse humilhada para ir trabalhar. Como que você acha que uma mulher que chega para o trabalho, que acabou de ter sido ejaculada no transporte público, como acontece com uma série de mulheres? Hoje, talvez sem encostar em nenhuma mulher, um homem faz um deepfake daquela mulher, um vídeo dela, e passa para os colegas de trabalho um vídeo que nunca existiu daquela mulher em relação sexual com um homem. Então, ele reinventou um jeito de violentar mulheres e o machismo vai se reinventando o tempo todo para tentar revitimizar Você usou mulheres. uma palavra que eu gostei muito. Você falou que o machismo ele está se reinventando tecnologicamente. É uma tecnologia do Isso. patriarcado. E aí, prestem atenção, mulheres, é uma tecnologia, então fique atenta, porque tudo, né, a gente tem que estar muito atenta. Eu adorei essa sua história, que eu adoro as histórias. Eu acho que nós, mulheres, temos, você falou da questão da liberdade sexual. Sim, nós temos a nossa liberdade sexual. Então, a gente não precisa de um homem para ter prazer. Se a gente quer ter um homem na nossa vida, a gente vai ter um homem bacana, um parceiro e tal. Mas a gente não precisa dele para satisfazer o nosso desejo sexual. E você disse aí dos vibradores. A indústria de vibradores nunca vendeu tanto vibrador, né? Eu até estava lendo sobre esse caso, é interessantíssimo, porque as mulheres, eu vejo as mulheres 60, 70 a mais tendo muitos prazeres com os vibradores. Vale maravilhoso, gente. Então, assim, não vá nas relações por conta de sexo. Você pode conhecer seu corpo. Nem de cuidado. Né? Nem de cuidado. Gente, porque as mulheres falam isso de, né? Eu vou casar pra ter alguém pra cuidar de mim. Não. Você vai casar com um homem pra cuidar de você? Pra te proteger de quem? Exato. Né? Entendeu? Não existe essa lógica. Não existe. Não existe essa lógica. Não. Nós precisamos entender que nós, mulheres, somos a princesa que se salva sozinha no fim da história. Não existe príncipe encantado. Agora, aqui, gente, a gente quer ser amada, a gente quer amar, a gente, né? Não vamos aqui. Mas cuidado com as relações, né? Digo aqui de experiência própria, mas a gente precisa estar atento, porque você usou um termo que eu vou usar agora sempre. O machismo tá com tecnologia avançada. 5G, 10G. Então, vai vir com tudo, né? Temos que saber ler os sinais. Exato. Interessante, né? Nós estamos falando nesse momento daquele curso que aquele ator Juliano Casarré criou, né? Para recuperar o homem, né? Aquela coisa, ensinar o homem. E, ao mesmo tempo, nós temos inúmeros terapeutas especializados em casais, em fazer você encontrar a sua cara metade, a tampinha da sua
panela, né? Essa opressão, essa pressão da sociedade para fazer com que as pessoas tenham alguém. Você precisa ter alguém. E isso está nas nossas famílias. A minha mãe mesmo, quando me liga, fala, você já está namorando de novo? Eu falei, não, mãe, eu não quero mais. Nós sofremos isso, né, Pode não me doutora? perguntar isso. Mas nós mulheres sofremos muito disso, né? Eu não sofro porque eu emendo um no outro, né, gente? Tô no 6º casamento, então eu não sofro isso, infelizmente. Mas diz, a mulher, nós, a sociedade tem essa questão, né? Mas eu sofro o inverso, porque o inverso também é verdadeiro. Ah, com certeza. Perguntam, já? 6 casamentos? Já? O que acontece? O que acontece? O que acontece com você? Mas porque você quer. Porque eu você é uma quero, pessoa, porque eu não tenho que dar satisfação para as pessoas. Se eu tô com um, se eu tô com outro, se eu tô com 3. Então, assim, que é uma coisa que cobra caro também da mulher. A sua liberdade sexual é cobrada caro. Com certeza. Né? Quantas mulheres não ouviram? Você já saiu com quantos homens? A minha resposta é padrão. Mais mulheres do que você já saiu. Acabou. Acabou o assunto. E aí, doutora, é muito interessante. Pra Red Pill fugir e falar, pelo amor de Deus, sai dessa louca. Porque o homem, ele pode ter, né? Lá lembrando do caçador. Agora, a mulher que sai, ela é a galinha, ela é a puta, né? Ela é a fácil. Agora, o homem pode, né? É um absurdo, a gente precisa virar esse jogo pra ontem. Mulheres, vamos virar esse jogo. Tá nas nossas mãos virar isso. Temos que ter essa força e sair com quem a gente quiser, a hora que a gente quiser, ser dona do nosso corpo, do nosso prazer, né? Mas lembrando que os sinais aí estão cada vez mais sutis nas relações amorosas. Fiquem atentas. E só para complementar, se vocês me permitem, a quilometragem sexual no homem é festejada. Sim. Ele é um caçador, ele é um pegador, né? O sedutor. E na mulher é alguma coisa absolutamente, né, espezinhada e tratada como se essa mulher não fosse alguém para casar. Eu né? resolvo isso fácil, André. Eu resolvo com o contrário. Com exatamente o contrário. Então a mulher que é muito rodada, ela vai ter as genitálias alargadas. Eu falo, e o homem vai ter o pênis diminuído, afinado. É só assim pra você ver o ridículo. Maravilhoso! É só assim, você tem que exagerar no ridículo pra pessoa entender. Perfeito. Né? Porque é uma mulher muito rodada, uma mulher com não sei o quê. Você tá com medo da experiência que eu tenho e saber que você é ruim de cama, que você não sabe encontrar né, o ponto G de uma mulher. Então, assim, a gente tem que ridicularizar homens. Perfeito. Enquanto as mulheres não aprenderem a ridicularizar o ridículo dos homens, a gente vai ficar de mãos atadas. Exato. Sabe? Exato. Porque eu acho que a gente é facilmente violentada pelos homens, através também dessa estrutura que fala que a mulher tem que ser pura, que a mulher tem que ser casta, olha, a bela recatada do lar. Não, as mulheres não são todas assim. O homem tem um ímpeto sexual muito mais forte. Acorda, gente. Não. Exato. Isso me irrita de um grau que nada mais é do que a tecnologia do patriarcado se reinventando. Isso. Olha, não é que é que tem... Daí ele vai falar do vagalume, que o vagalume tem... Gente, quantos animais que tem a fêmea lá que passa por um monte de macho e tá tudo certo, e tem o filho de um monte de macho. Então, assim, daí eles vão lá fazer a comparação com o vagalume de não sei quem, que vive a vida inteira com apenas um macho. Para, gente. Então, assim, eu acho que uma parte... Eu acredito muito, André, e eu fiquei super feliz quando eu vi que o Entre Gêneros tinha um homem, né? E era justamente essa ideia, porque eu gosto de debater com homens, né? Eu acho importante vocês estarem, porque vocês também são ouvidos. Homem não ouve mulher, homem ouve homem. O homem vai ouvir, sim, você dizer, cara, essa brincadeira aí, essa piada não tem nada a ver. Isso. Sabe? Não exponha a sua mulher, a sua parceira, ou a mulher que você saiu. Então, assim, a gente precisa de vocês enquanto aliados. Mas nós, mulheres, a gente precisa também começar a entender a nossa força de, inclusive, ridicularizar homens. Né? O dia que um homem te perguntar, olha, com quantas pessoas você já saiu, responda para ele estar com medo da comparação. Eu tenho uma comparação gigantesca. Se for esse seu medo, a gente já nem começa. E saia desse relacionamento, a gente tem esse poder. Tem esse poder. Sabe? Então, assim, enquanto a gente não normalizar, sabe, o nosso poder enquanto mulher, a gente vai ficar totalmente à mercê deles. Muito bom. Mesmo. Eu quero aproveitar para dizer o seguinte, a expressão homem desconstruído me irrita profundamente também. Porque eu acho que nós temos
de ser homens envergonhados. Porque tem muitos Concordo. homens aí usando essa coisa do homem desconstruído Concordo. para serem mais machistas. É a figura do esquerdomacho, por exemplo, né? Sim. Recentemente teve, né, um filho de um grande compositor brasileiro que protagonizou uma cena patética depois de uma entrevista numa revista semanal de grande circulação, em que ele foi machista e depois se defendeu. Tentou dizer, não, mas se eu sou o inimigo de vocês, vocês estão ferradas, porque eu defendo mulheres, e isso, lembrei. aquilo, coisa do gênero. Né? Eu não estou querendo dizer o nome dele aqui, porque, enfim, mas vocês sabem de quem eu estou Sim. falando, né? Que nada contra essa pessoa. Não é uma acusação individual, é uma reflexão sobre a estrutura. Nós, homens, temos de prestar atenção nessa estrutura que nos atravessa a todos. Então, nós temos de ser homens envergonhados do patriarcado. Sim. Eu solto muito conteúdo nas minhas redes sociais e vira e mexe eu apanho de homens que dizem, você está pedindo desculpas por ser homem? Toma vergonha na sua cara. Eu não estou pedindo desculpas por ser homem, cara. Eu estou pedindo desculpas pelo patriarcado, por essa estrutura nojenta que nos faz cometer seguidas violências. E que oprime contra a vocês mulher. também. E que nos oprime O patriarcado também. não é vantajoso Claro que não. para a maioria dos homens. Exato, O patriarcado exato. oprime, inclusive, homens. Mas aquele que te ofende, que te critica, é porque pegou alguma coisa nele. Sem Né? dúvida, Porque sem dúvida. é o espelho, volta para ele, né? Ele não consegue lidar sem com isso, dúvida. né? Nós temos de nos envergonhar. Eu tenho vergonha, entende? bom. E aquela história, eu tenho uma filha, menina, e me apavora a possibilidade de ela sofrer alguma violência no Ela futuro. vai sofrer, André, desculpa. Me apavora, isso me Todas nós. apavora. Mas sabe que também me apavora tanto quanto a possibilidade de um dos meus 2 filhos meninos Também. Isso, também. cometerem algum tipo Também. de violência. Sim. Né? Esse é o tipo de exercício que a gente... Eu vou te falar, eu sou envergonhado porque até que a minha filha nascesse, e até depois da minha filha nascer, a minha ficha não caiu de pronto. Eu era aquele sujeito que olhava para os meus filhos meninos e dizia assim, você viu? Que lindos os meus filhos, eles vão pegar todo mundo. Eu disse isso até ontem. Confissões, tá Entende? certo, Eu disse melhorar Tem isso. que ter vergonha. Tem que eu ter dizia, vergonha, ele vai sim. pegar todo mundo. Só que eu não pensava, cara, que ele iria pegar a filha de alguém. Sim. E que poderia ser a sua, né? E que sua filha pode ser uma pegadora também. sua filha pode ser Que sua filha pode ser uma né, pegadora e que tá tudo certo. É incômodo esse lugar Sim, de sim. fazer meia-culpa. É incômodo. É Eu acho incômodo, que mas a esse é gente o tem que passar exercício, por né, André? isso. Nós temos Esse é o que passar por exercício isso. da gente se perceber. Porque a gente tem que se perceber diariamente. Nós E temos que passar daí por eu vou isso. trazer uma pitada só jurídica, né? Na dificuldade da gente se perceber, é importante que nós tenhamos leis que digam assim, olha, já que você é um sem noção e você fala o que você quer na sua rede social, no seu podcast, que você vai falar besteira, você vai ser punido por falar besteira. Porque assim, já que as pessoas não fazem a meia-culpa, não se sentem envergonhadas, então por que você tem que seguir o conteúdo do André, ouvir o que ele fala? Não é porque você concorda com ele. Porque muitas vezes, se você reproduzir um conteúdo misógino, você pode ser punido. Perfeito. Então, se não for pela autoconsciência, se não for pela reflexão, para ser uma pessoa melhor, vai pelo medo da cadeia, pelo medo de pagar uma indenização. Excelente. Certo? Porque assim, a leis. gente precisa saber que as pessoas, talvez, então, elas não queiram se movimentar por razões emocionais, psicológicas, mas olha, vai ter uma lei que vai te punir se você falar esse tipo de besteira. Perfeito. Que é por isso que eu defendo tanto a criminalização da misoginia. Defendo que as pessoas têm que pagar. E a liberdade de expressão? Continua ok. Perfeito. Você tem toda a liberdade de expressão, de falar tudo aquilo que você pensa, desde que não seja crime. Exatamente. Exato. Então, se perfeito, você... Liberdade de expressão perfeito. continua existindo, as pessoas podem falar o que querem. Agora, apologia a crime, apologia à violência, isso nunca pôde. Isso nunca E misoginia é uma forma de apologia Com a certeza. crimes. Então, as pessoas têm que ser punidas Perfeito. por levar isso... E ainda mais, né, pelo que você traz, a questão da tecnologia. Eu acho que a tecnologia, agora falando da tecnologia em si, ela nos dá muitas oportunidades, até de estar aqui conversando, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela também produz o adoecimento, né? Porque você tem as mentiras, você tem os fakes, você tem as Sim. produções de conteúdo que são misóginos, e eu acho que você traz um ponto super importante, como a lei de trânsito, né? Se você invade a lei ali, você é punido. Sim. Então, tem que ser punido também. Eu acho que as redes, as vias, né, digitais deveriam também
a gente deveria ter isso, né? Sim, tem que cair esses que conteúdos, cair, bloquear. bloquear A gente já exatamente. sabe, você que faz conteúdo, não sei se você sabe, mas todo mundo já sabe que conteúdos misóginos, eles alcançam muito mais do que, por Muito exemplo, um mais. conteúdo antimachista, né? educativo, psicológico, jornalístico. A gente já sabe disso. A maldade Então, vence. as redes, elas podem se autorregular a ponto de não fazer mais isso, inclusive esconder e não entregar conteúdo isso mesmo. nesse sentido. E as plataformas começaram a derrubar Sim, alguns perfis. maravilhoso. O que é ótimo, Isso é né? ótimo. Maravilhoso. Esses misóginos Acho que esse aí, movimento, famosos né? masculinistas. Sim, né? Isso muito é importante. Muito importante. Muito importante. E uma coisa interessante, né, doutora Thaís? A gente fala muito de ferramentas de educação. O seu livro é uma belíssima ferramenta de educação, né? O seu perfil no Instagram, né, é uma belíssima ferramenta. O seu trabalho no Mulheres é uma coisa assim. Eu queria te perguntar como é que funciona o trabalho no Mulheres no seu Instituto? Mulheres pela Justiça é um coletivo de advogadas, juristas, né? Tem delegada, tem juíza, pessoas que integram o sistema de justiça que existe para acolher mulheres vítimas de violência. Então a gente já sabe que apesar das inúmeras leis que protegem mulheres, muitas mulheres não conseguem acessar o sistema de justiça, né? Ou porque os advogados e advogadas ainda não estão preparados, né? É naquela pergunta que eu falei para você, a pessoa vai chegar e perguntar, isso é violência? Um homem machista vai dizer não. Concorda? Um advogado é um ser humano. Perfeito. Ele vai analisar aquela situação e vai dizer, quantas mulheres não me procuram e falam, não, mas eu já procurei outro advogado que falou que eu não tenho direito. Porque as pessoas justamente não estudam essas questões e acabam reproduzindo a violência, né? O advogado é um ser humano. Então, o Mulheres vem nesse anseio de trazer acesso à justiça a mulheres que não podem pagar por esses processos, né? Então, é esse o objetivo do grupo. Elas acessam através das redes sociais e também os serviços da Prefeitura de Campinas indicam, né, para que elas procurem advogadas do coletivo para ajudar essas mulheres a acessar o sistema de justiça. Porque eu acredito que o judiciário ainda é uma máquina de moler mulheres. O poder judiciário não faz justiça para nós mulheres, esse é um fato. Ainda não chegamos nesse ponto, apesar de termos muitas leis, a aplicação dessas leis ainda não beneficiam mulheres. Só que a gente não pode parar. Claro. Não temos outra opção. Temos que continuar. Não temos outra opção. Então, Mulheres pela Justiça vem para isso. Então, as teses, normalmente são teses modernas, às vezes não tão aplicadas, né? Mas, como por exemplo, o trabalho da mulher dentro de casa, ser remunerado, a gente discute tudo, estupro marital, a gente ainda sabe que existe um preconceito e uma resistência muito grande de aplicar a lei. Mas a gente luta caso a caso para que mude o pensamento. Você tem percebido que dentro da sua atuação dos Mulheres pela Justiça e também do seu trabalho, que tem aumentado, por exemplo, o número de mulheres que têm procurado mais ajuda? Elas estão mais conscientes disso? Sim. Um pouco diferente da sua percepção, Gi, eu não acho que o mundo está regredindo. Eu acho que nós vivemos ondas. A Susan Falou é uma jornalista e ela escreve um livro chamado Backlash. E ela fala que ao longo da história, todas as vezes que um grupo oprimido consegue ganhar algum direito, a onda opressora e repressora vem muito forte. Uhum. Então, nós vivemos em constante avanços e retrocessos. Nós estamos vivendo, indiscutivelmente, um avanço em relação aos direitos das mulheres. Né? As mulheres estão avançando em seus direitos desde a primeira onda feminista. A gente inegavelmente está melhorando enquanto sociedade que busca direito das mulheres. Só que como forma de retrocesso, de tentar abafar essa onda, vem os movimentos masculinistas, red pill, para tentar conter esses avanços. Então eu acho que a violência está aumentando e as denúncias também estão aumentando. Entendo. Então as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Concomitantemente. As mulheres estão começando a perceber melhor que podem estar sendo vítimas de violência, né? Talvez o que você tenha vivenciado, se você perguntasse para sua tataravó, ela falaria, não, isso é tudo bem, homem é assim mesmo. Então a gente está melhorando, né, enquanto percepção do que é violência contra nós mulheres. Mas a violência também está aumentando como uma forma de tentar dizer para as mulheres, olha, parem, não vão muito longe, senão a gente mata vocês. E tá aí o resultado, né? Desde que a Lei Maria da Penha existe há 20 anos, o ano que vem vai fazer 20 anos de Lei Maria da Penha, só aumentaram
Faz sentido. Os números. Faz sentido. Né? Então, e por que aumentam? Porque a gente denuncia mais, porque acontece, e sim acontece mais. Isso. E eu tenho uma coisa super importante para falar, que eu não posso terminar um programa sem falar sobre isso. Todas as violências contra a mulher, todas, elas são subnotificadas. Então, quando a gente fala que no Brasil morrem 4 mulheres por dia, isso é um dado estatístico. Então, para aquele Red Pill desatualizado que vai dizer, olha, homem morre mais que mulher, é mentira. Os homens, eles morrem por inúmeros motivos, mas não porque as mulheres estão matando eles. Claro. Nós, mulheres, morremos 4 por dia porque estamos sendo mortas pelos nossos ex-companheiros. Isso é o feminicídio. Então, a gente não tá falando de mulher que morreu de câncer de mama. Nós estamos falando 4 mulheres mortas por feminicídio. Assassinatos. 98% desses feminicídios acontecem por homens. Só que quando eu falo esse dado tá errado. São mais. Só que tem mulher que caiu do prédio e que vai sair como suicídio. Tem uma mulher que deu um tiro na cabeça, igual a policial, que depois foi exumada, que vai cair. Então, ainda temos subnotificação. No estupro, pelo boletim da Secretaria de Segurança Pública, disse que a cada 8 minutos uma mulher é estuprada. Só que os estudos já demonstram que a cada 2, 3 minutos. Meu Deus. Só que muitas mulheres ainda não denunciam. Então, a gente precisa entender que a violência contra a mulher que a gente olha ainda é uma subnotificação. Tem muita mulher morrendo que tá por outras razões, por exemplo, até uma depressão, um suicídio, e que na verdade caiu lá como suicídio, às vezes ela até se suicidou, mas ela estava sendo vítima de uma violência. Exatamente. Então ainda está subnotificado. Então eu queria trazer esse dado, que é muito importante da gente pensar, né, que quando a gente ainda tá olhando, falando, nossa, que absurdo, 50% dos afastamentos que tiveram no INSS agora em 2025 foram em decorrência de problemas de saúde mental das mulheres. Total. Então nós mulheres, a gente está adoecendo e muitas vezes a gente não está cruzando esses dados para entender como o mundo é violento pra gente. Ou seja, é bem pior do que parece. É bem pior. É bem pior do que parece, André. É e acho muito importante pior. trazer isso porque é raro eu cair lá nos masculinistas, no Red Pill, eles não consomem o meu conteúdo, mas uma coisa ou outra que acaba caindo, eles são negacionistas, né, de dados. Então eles falam, não, mas as mulheres não estão morrendo assim, mas os homens estão morrendo muito mais. É muito importante que a gente saiba que 90% das mortes globais entre homens e mulheres acontecem por homens. São homens que matam homens, 90%. Ah, pois é. E quando a gente chega no feminicídio, sobe para 98%. Então, homens matam os homens e homens matam mulheres. Então, são os homens que estão matando. Então, André, envergonhe-se. Comece seu movimento. Envergonhe-se você também. E você disse eu quero uma... lançar um curso chamado Vergonha na Cara. Isso. Olha, e ela disse uma coisa... Envergonhe-se você também. disse algo que também me chamou a atenção. Porque quando a gente está falando da estrutura machista, você disse, talvez a mulher também, nós nascemos na estrutura, né, machista e tal, mas nós não matamos, né? Não, a gente não mata. A mulher não mata. A gente Olha não que- mata. Pois Daí vocês vão tirar lá uma mulher que assassinou. Tá, vai ter, lógico que vai ter, mas é uma exceção. Uma exceção. Exceção da Isso. exceção da isso, exceção. É isso. Gente, Gi, ele não nos avisou, mas a gente já já tá, bateu aqui o exato, nosso batemos, tempo aqui. Então, gostaria muito de agradecer, doutora obrigada. Thaís. Obrigado. Olha que privilégio falar Nossa, contigo. ficaria aqui o dia todo. Thaís, que mensagem, assim, dentro do que você entende que a gente está evoluindo, que você gostaria de deixar para nós mulheres, para as mulheres e para os homens também, né? Sim, sim. Bom, eu acredito muito que a nossa luta vem para honrar todas as lutas das mulheres que nos antecederam e dos homens que lutaram ao nosso lado. Então, o caminho, né, de direitos das mulheres, ela vem através de muita luta. Né? Nenhuma mulher ganhou nenhum direito aqui brincando. Todo mundo ganhou direito com sangue, com suor e com luta. Então, lutar hoje é uma forma de honrar as mulheres e os homens que lutaram por nós, que nos antecederam. E a nossa luta, talvez a gente não consiga receber e viver o resultado de tudo aquilo que a gente está lutando. Mas a sua filha, a minha filha, não sei se você tem filhos, Não tenho filhos, vão mas... receber o resultado da nossa luta. Talvez eu não viva as vitórias das quais eu tô lutando. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, para né? deixar o mundo melhor. Para deixar o mundo melhor, um legado para os nossos jovens, para as mulheres que virão. É isso aí. Excelente. Gente, muito obrigada. Thaís,
agradecida de coração, assim, um aprendizado falar com você. Obrigada. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. Esse livro aqui, pessoal, olha, a gente vai deixar aqui para vocês darem uma olhada. Onde encontrar o livro, doutor? Tá no site, ainda não está nas livrarias físicas, mas no Instagram e no site da editora. A gente vai colocar nas nossas redes para vocês terem acesso, tá, pessoal? Então, obrigada mais uma vez. Assista o episódio com a doutora Thaís Cremasco. Muito obrigada. Não esqueçam, por favor, de apertar o sininho das notificações. Curtam, compartilhem. Esse é o Entre Gêneros. E semana que vem a gente volta com uma nova convidada. Obrigado. Até já.